E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Circuito da Física. E hoje iremos ter mais uma aula do curso de eletrostática, o potencial elétrico, que é um dos conceitos mais importantes aqui que vai aparecer neste curso de eletrostática. Bom, o potencial ele está associado ao campo elétrico, enquanto a energia está associada à carga, à partícula, certo? Então, por isso que você vai observar aqui, que o potencial no dado ponto A, que eu chamei ponto A, né? É igual à sua energia potencial, no ponto A, dividido por quem? Pela carga de prova. Então, veja, eu tenho uma carga Qzão aqui, que gera um campo. Não confunda, essa carguinha Qzinho aqui, sempre que aparecer o Qzinho é a carga de prova. O Qzão é a carga geradora do campo, tá? Então, até dado um ponto A aqui, ó, eu tenho um potencial, certo? E veja, a energia ela é dada pela carga de prova vezes a constante eletrostática no vácuo, quase esqueci, ó, e a carga geradora do campo dividido pela distância, né? Da carguinha, da carga de prova até a carga Qzão, né? A carga que gera o campo. Substituindo EPA nessa equação aqui, eu vou ter isso. Eu vou cortar as cargas de prova, as carguinhas que eu chamei agora há pouco. E aí eu vou ter, gente, é o seguinte. O potencial num ponto é igual a constante eletrostática no vácuo vezes a carga que gera o campo, vezes a distância até esse ponto que eu estou analisando. Então, esse é o potencial, tá? O potencial elétrico. Lembre-se, o potencial elétrico está relacionado com o campo, né? Por isso que está multiplicando a carga geradora deste campo, certo? E veja, a unidade é o volt, tá, gente? Eu vou trazer uma reflexão aqui, porque muita gente confunde, né, a questão do volt, né, da corrente elétrica e da energia elétrica. Tem muita gente que confunde, acha que volt é energia ou corrente elétrica. Nada disso. Volt é a unidade de potencial elétrico, tá? Corrente elétrica, que é o fluxo ordenado de cargas que passa por um fio condutor, isso daí é a unidade de corrente, na verdade, é o ampere, certo? Ou ampere, como muita gente chama, tá? E energia elétrica, que a gente consome no dia a dia, é o quilowatt-hora. Kilowatt vem de unidade de potência, que é o watt. Kilowatt é 1000 watts, né? Vezes o tempo, que é a hora, no caso, né? A unidade de tempo, que é a hora. Certo? Então, não confunda uma coisa com a outra, certo? A pessoa que sofreu um choque, né? Uma descarga elétrica, de, sei lá, de 1000 volts, significa que ela recebeu uma diferença de potencial, uma tensão elétrica de 1000 volts, tá? Não tem nada a ver com a ideia de... Claro que eu posso relacionar isso com corrente, com energia, mas não é a mesma coisa, certo, gente? Então, muito cuidado nisso. E o volt é a energia sobre a quantidade de carga, né? Que é o joule. O joule, na verdade, o joule aí é a energia, no caso a energia potencial elétrica, dividido pelo coulomb, né? Um coulomb que é a quantidade de carga, a unidade de carga, né? Então isso é igual ao volt, tá ok? Então veja, potencial, né? O potencial, gente, o potencial aí de várias cargas, né? Como o potencial elétrico, ele é uma unidade, ele é uma grandeza escalar. Então você vai observar aqui que eu posso fazer uma soma algébrica do potencial no dado ponto P que eu chamei aqui. É só eu somar algebricamente os potenciais, né, gerados por cada campo aqui, ó, tá? Q1, Q2 e Q3, certo? Então isso é importante, tá, gente? Então é muito simples, né? É muito simples calcular o potencial de várias cargas, tá? No dado ponto P. Agora vamos para a parte mais importante da aula, que é a diferença de potencial, tá? A diferença de potencial é o seguinte, gente. O que acontece? Lembra que eu falei, tá?
que eu tenho uma carga que gera um campo. Coloco uma carga de prova Qzinho aqui, no ponto A. Se eu solto essa carga, ela vai sofrer uma força, né? No caso eu coloquei uma força de repulsão, que ela vai deslocar até o ponto B aqui. Ok? Beleza. Né? O trabalho realizado aqui nesse processo, tá? O trabalho realizado vai ser quem? A energia potencial de A aqui, menos a energia potencial de B, até o B. Certo? Mas quem é a energia potencial? Quem é a energia potencial? Se vocês observarem, a energia potencial é a carga de prova que multiplica quem? Veja, K0, Qzão, sobre D. Não é isso? A energia potencial, gente, é isso aqui. Tá? Olha aqui, vamos lá, vamos olhar novamente. Ó, energia potencial em A, no caso eu estou analisando o ponto A aqui, né? Nesse exemplo, observe. Né? A carga de prova vezes isso daqui. Tá? Então, a mesma coisa. Certo? E isso eu posso dizer que, ó, observe. Quem é esse personagem aqui? É o potencial. Certo, gente? K0, Qzão sobre D é o potencial. Então eu posso dizer que a energia potencial nada mais é do que a carga de prova vezes o potencial. Ah, então vou fazer isso. Então vou dizer o trabalho de A para B é igual. Aí eu vou fazer, ó, QA, né, a carga de prova, vezes, né, vezes VA, tá? Porque VA é a energia potencial em A, menos Q, que multiplica VB, que é a energia potencial. Aliás, né, não está relacionado à energia potencial em B, é o potencial de B. Certo? Então vou colocar esse cara em evidência aí, né, no caso, o Qzinho, a carga de prova, que ele está multiplicando os dois termos em comum. Então vai ficar, ó, VA menos VB. Ah, Eric, o que é isso? Observe. VA menos VB é o que a gente chama de diferença de potencial, que eu vou chamar de U. Tá? U. Certo? Isso daqui, gente, é a diferença, tá? A diferença, eu vou até escrever aqui, diferença, opa, já errei aqui, né? Diferença, botei o R aqui, o A, diferença de potencial. Bom, Éricles, qual é o significado físico disso? Né? Porque a gente fez um cálculo bacana, beleza, mas o que acontece? A diferença de potencial, gente, é muito importante para o conceito, por exemplo, de eletrodinâmica, de circuitos elétricos. Por quê? Porque é através dessa DDP, né, ou diferença de potencial, ou, né, eu vou até escrever aqui, ou tensão elétrica, que é outro nome dado por essa grandeza, tensão elétrica, através de uma DDP, eu posso ter corrente elétrica. Você já viu aquelas pilhas, né? As pilhas que tem o positivo e o negativo. Você tem um potencial maior com um potencial menor. Se você ligar um fio, por exemplo, e conectar uma lâmpada, por exemplo, você vai ver que ela vai acender. Um LED, uma lâmpada de LED, por exemplo, ela vai acender. Porque essa diferença de potencial gera corrente elétrica. E é o que acontece aqui. Certo? A carga, quando ela se desloca, né, lembre-se que corrente elétrica ela é o fluxo ordenado de cargas. E por isso que vai aparecer essa diferença de potencial aí. Ok? Muito legal, gente. É interessante, eu vou trazer outra consideração aqui, importante. Vamos lá. Os fios condutores. Você vai ver que, a gente vai nas próximas aulas, vai estudar superfícies equipotenciais. E você vai ver que o trabalho, né,
é praticamente nulo quando você movimenta um objeto, uma carga, né, que está próxima a um campo, em que ela não muda, ela não é como o campo elétrico, o campo elétrico de uma carga pontiforme é radial, né, as linhas saem ou entram na carga. Quando você for movimentar a carga, certo? E não mudando o raio durante essa mudança, né? Você vai ver que o trabalho nesse caso é nulo. Então, gente, o que acontece? Quando a gente tem um fio condutor e cargas ali no fio condutor, para que a gente mova essa carga de um ponto para o outro, por exemplo, o trabalho realizado vai ser praticamente nulo. Ou seja, você vai ter que você vai produzir, ou melhor, você vai ter corrente elétrica num processo quase de graça, de forma muito barata. Por isso que a gente tem fios condutores em todos os lugares, através de barato, de forma praticamente de graça, né? A gente tem esse trabalho, claro que não é de graça, né, gente? Estou falando no sentido de que a produção, né, a produção de energia elétrica, no caso, através de fios condutores, fica praticamente de graça, porque nesse processo, como o fio condutor ele vai ser uma superfície equipotencial, nesse caso, que a gente vai ver o que é as superfícies equipotenciais, a gente vai ver isso na próxima aula, a gente vai observar eu vou explicar para vocês porque, na verdade, um fio condutor ele não tem o trabalho é praticamente nulo. E com isso facilita demais a questão da gente conseguir enviar muita quantidade de corrente elétrica através de fios condutores a todo lugar, certo? E é por isso, através desse carinha aqui, que é a diferença de potencial ou tensão elétrica, ele é muito importante, né, gente? Porque a gente vai ver que lá na eletrodinâmica a gente vai estudar circuitos elétricos e aí vamos falar sobre ele novamente, certo? Então, recapitulando aqui, a gente descobriu a gente falou sobre o trabalho, né, do ponto A e B, a gente mostrou aí a diferença de potencial, e essa diferença de potencial ela aparece aqui, tá? E aí eu faltei até colocar aqui, né, gente, que o nosso diferença de potencial é o trabalho realizado nesse processo aí, dividido pela carga. Pronto. A gente chega nesse processo aí, ok? Então, muito simples, né? Muito tranquilo, certo? Então, por isso que é muito importante, olha, esses conteúdos, potencial elétrico, talvez você nunca tenha falado sobre isso, não é de muito cair no Enem. Mas é importante a gente trazer a ideia de diferença de potencial, que talvez vocês conheçam, que é tensão elétrica, voltagem, que isso cai muito no Enem, mas saber de onde vem essa grandeza. E a gente mostrou através das aulas, né, a gente foi galgando cada caminho até chegar nela, a tensão elétrica. Isso é muito importante saber de onde as coisas vêm. E não simplesmente tá lá, o professor chega e dá aquela equação. Então isso é muito importante. A gente não pode, a gente tem que trazer algo, a gente vê que isso é uma construção ao longo do tempo, certo? E isso é muito legal, porque daí a gente vai entendendo as coisas com mais facilidade. Não é aquela coisa que joga pra gente como um depósito e a gente, meu Deus, né? E às vezes o aluno tem essa dificuldade, né? Mas é isso. Então, muito obrigado por assistir essa aula, certo? Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado da aula. E na próxima aula a gente vai falar sobre o trabalho, né? Aliás, as superfícies equipotenciais, né? O potencial no campo elétrico uniforme. E aí a gente vai terminar essa parte para depois a gente falar sobre condutores em equilíbrio estático. E aí a gente vai falar sobre capacitância e encerra o curso de eletrostática. E por isso, estou saindo aqui. Até a próxima.